Olá, eu sou a Letícia Helene, eu acabei de ler Como se tornar sobrenatural, pessoas comuns realizando o extraordinário e vim contar para você. Esse é o segundo vídeo da série do livro. No primeiro vídeo contamos como as emoções do passado definem seu futuro. Nesse vídeo vamos falar sobre o campo quântico e os nossos centros de energia. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E quem gosta desse tipo de livro já deixa um like e se inscreve para acompanhar toda a série. Vamos ver aqui rapidamente o que é o espaço quântico. O campo quântico é um campo infinito preenchido com frequência ou energia, e toda frequência transmite informação. Pense no campo quântico preenchido com uma infinita quantidade de energia vibrante, além do mundo físico da matéria, além dos nossos sentidos. São ondas invisíveis de energia disponível para a gente usar na criação de tudo. O que a gente pode criar com isso, na verdade, depende da gente. Porque o campo quântico é o estado no qual todas as possibilidades existem. Tudo que a gente foca, observa, procura no campo material é um campo de energia que se aglutinou e colapsou em matéria. Ou seja, nada pode existir até que a gente observe, até que a gente dê atenção a isso. No momento em que a gente deixa de colocar atenção, o elétron volta a ser energia. Por isso, mente e matéria estão sempre relacionados. Isso significa o seguinte: se você vê sua vida no mesmo nível mental todos os dias, antecipando um futuro com base no passado, você colapsa campos de energia nos mesmos padrões de informação. Então, por exemplo, se você acorda e pensa, onde está a minha dor? Sua dor logo vai aparecer, porque você conta com ela ali, você colocou atenção nela. Agora, imagine o que aconteceria se, em vez disso, você conseguisse desviar sua atenção do mundo físico, né, do ambiente, e aí você tira a atenção das pessoas da sua vida, você deixa de se identificar como pai, filho, profissional, raça, gênero, idade, tudo. Você tira a sua atenção do campo linear, fica só no presente, onde existem todas as possibilidades no campo quântico. Por não se identificar mais com o mundo físico e não estar conectado a ele, você não tenta afetar a matéria. Se você tirar a atenção da sua vida e for além da memória dela, a sua vida vai se transformar em uma nova possibilidade. Afinal, se você foca no conhecido, você tem mais do conhecido. Se você foca no desconhecido, você cria uma possibilidade, qualquer possibilidade. Quanto mais você conseguir permanecer nesse campo de infinitas possibilidades, sem colocar sua atenção no corpo, nas coisas, nas pessoas, mais fácil vai ser para você criar uma nova experiência ou novas possibilidades na sua vida. Então agora bastam duas coisas: intenção clara do que se quer criar e emoção elevada. Você tem que ter clareza do que você quer criar, ser o mais específico possível, descrever em detalhes. Por exemplo, você quer criar uma viagem de férias. Para onde? Com quem? Como você vai chegar lá? O que você vai comer? O que você vai vestir? Pronto, agora você precisa combinar essa intenção com uma emoção elevada, como alegria, empolgação, amor, gratidão. Que sentimento você vai experimentar quando você manifestar a sua intenção? Sinta essa emoção antes da experiência. A emoção elevada carrega uma energia maior e aí você atrai essa nova experiência. Qualquer energia de vibração inferior que você sinta não pode transmitir um pensamento do seu sonho futuro. Só vai transmitir um nível de consciência igual às emoções limitadas que você já vive. Se você quer criar liberdade, você precisa se sentir livre. Se você quer realmente se curar, você precisa se sentir com a saúde perfeita. Quanto maior a sua energia, menor vai ser o tempo necessário para você manifestar aquilo na sua vida. Quando você encerra a sua meditação, mesmo que você volte à matéria, você já experimentou uma nova emoção. E aí você não tem opção, além de continuar se sentindo nessa intenção, né, como se a sua prece já tivesse sido atendida. Você se sente tão conectado com esse novo futuro, com tanta energia, que você sabe que de algum modo as coisas vão acontecer. Mas a gente tem que ficar atento, porque no momento que a gente esquece, começa a se estressar, né, sobre o que vai acontecer, como vai acontecer, a gente volta para o nosso velho padrão, tentando prever o futuro com base no passado. Aí começa a sentir as mesmas emoções de baixa energia de antes, com os mesmos pensamentos e as mesmas escolhas. Se você conseguir experienciar
Essa alta energia que você intencionou muitas e muitas vezes, ela vai se tornar um novo padrão. Cada dia vai ficando mais fácil. Isso vai mudando o seu cérebro neurologicamente de um registro do passado para um mapa do futuro. Você sabe que quando a gente está vivendo no modo de sobrevivência, os hormônios de estresse circulam sem parar pelo nosso corpo para ajudar a manter o nosso estado de prontidão. Nesse estado, a gente precisa estreitar ainda mais o foco para prestar atenção às coisas, ao mundo externo. Quando o cérebro não funciona direito, você não funciona direito. Por causa desse estado desequilibrado, você tenta controlar ou impor desfechos na sua vida. O estresse influencia o indivíduo a ficar obcecado com os problemas, e de forma que ele possa estar preparado para o pior cenário possível baseado nas suas lembranças. Tudo que você foca é ativado. Tudo que você pensa se torna experiência. Se você está com fome e pensa no que vai comer, seus sucos digestivos são ativados. Quando você saliva, o seu corpo se prepara para a experiência de comer porque tem energia ativando aquela área. Se você pensa em criticar ou discutir com alguém, você secreta adrenalina antes mesmo do confronto. Isso acontece porque cada centro de energia produz a própria expressão hormonal química que ativa órgãos, tecidos e células em cada área. Imagina o que começaria a acontecer se você conseguisse desacelerar as suas ondas cerebrais em uma meditação e tivesse acesso ao sistema operacional de cada um desses centros de energia. Você poderia enviar sinais aos neurônios para criar um novo nível de mente e ativar os órgãos, tecidos e células daquela região, produzindo os hormônios mensageiros químicos de cada centro. Fazendo isso várias vezes, com o tempo você começaria a promover as alterações reais e físicas. Tá entendendo como você pode mudar o seu corpo? Na comunidade dos alunos do Dr. Joe Dispenza, as pessoas se curavam de infecções urinárias crônicas, problemas de próstata, alergia e sensibilidade alimentar, tumor no ovário, refluxo, problemas cardíacos, pulmonares, doenças de tireoide, enxaqueca crônica, tumor no cérebro, só para citar algumas das curas. Essas curas foram possíveis porque os alunos conseguiram mudar epigeneticamente a expressão do DNA, ligando alguns genes e desligando os outros, alterando o modo como os genes se expressam dentro do seu corpo. Tá, mas o que são exatamente esses centros de energia? Bom, o primeiro centro de energia governa a região dos órgãos sexuais e tudo que fica nessa região. Existe uma tremenda dose de energia criativa nesse centro. Porque pensa na quantidade de energia que você precisa usar para criar e gerar um bebê. Quando esse centro está em equilíbrio, a sua energia criativa flui com facilidade. O segundo centro de energia fica ligeiramente atrás do umbigo, né? Governa os ovários, útero, colo, pâncreas, né? Parte inferior das costas. Tem a ver com consumo, digestão, eliminação e quebra do alimento em energia. Esse centro de energia também é relacionado às redes e estruturas sociais, relacionamentos, família, culturas e relações interpessoais. Quando esse centro está em equilíbrio, você se sente seguro no seu ambiente, né, no mundo. O terceiro centro de energia governa o estômago, intestino delgado, baço, fígado, vesícula, glândulas adrenais, rins. Os hormônios associados incluem adrenalina, cortisol. Esse centro de energia está relacionado ao plexo solar. Ele está associado à vontade de viver, à força de vontade, à vaidade, ao controle, impulso, agressividade, dominância. É o centro de ação competitiva, né, do poder pessoal, da autoestima. Quando o terceiro centro está em equilíbrio, você usa a vontade, o impulso para superar o ambiente e as condições da sua vida. Os primeiros 3 centros são de sobrevivência, refletem a nossa natureza animal. Mas o quarto centro de energia está associado às emoções de amor, compaixão, gratidão, altruísmo. Ele está localizado atrás do osso externo, governa o coração, os pulmões, as glândulas timo, né? A principal glândula de imunidade do corpo, conhecida como a fonte da juventude. Quando o quarto centro está em equilíbrio, a gente se preocupa com os outros, a gente quer trabalhar em cooperação pelo bem maior da comunidade, né? A gente sente um amor genuíno pela vida, a gente se sente inteiro, satisfeito com quem a gente é. O quinto campo de energia está localizado no centro da garganta, que governa a tireoide, a paratireoide, as glândulas salivares. Quando o quinto centro de energia está equilibrado, você verbaliza a sua verdade presente, né? O que inclui a expressão do seu amor. Você se sente tão satisfeito consigo, com a vida,
que simplesmente quer compartilhar os seus sentimentos e seus pensamentos. O sexto centro de energia, que governa a glândula pineal, né, o terceiro olho, ela é associada a um portal para as dimensões superiores, a mudança da sua percepção de forma que você consiga ver além do véu, enxergar a realidade de forma não linear. Quando esse centro está aberto, é como uma antena de rádio que você pode usar para sintonizar em frequências mais elevadas, além dos 5 sentidos. Ela secreta hormônios como a serotonina, a melatonina. Quando essa glândula está equilibrada, o cérebro funciona de maneira mais clara. Você está lúcido, mais consciente do mundo interno e externo, vendo e percebendo mais coisas a cada dia. O sétimo centro de energia fica no centro da sua cabeça e inclui a glândula pituitária. É de onde se origina a sua divindade, seu mais alto nível de consciência. Quando essa glândula está em equilíbrio, você está em harmonia com todas as coisas. Agora, o oitavo centro de energia se localiza a cerca de 40 centímetros acima da sua cabeça e é o único que não é associado ao nosso corpo físico. Ele representa a conexão com o cosmos, o universo todo. Quando esse centro é ativado, você se sente digno de receber. E isso te abre para insights, compreensões profundas, downloads criativos de frequência e informação que entram no seu corpo físico, não a partir de memórias armazenadas no sistema nervoso, mas do universo. A gente acessa dados e memórias do campo quântico por meio desse centro. Ao meditar focando e abençoando em cada um desses pontos de energia, a gente para com um comportamento reativo. Eles vão entrar em tal estado de energia, de equilíbrio, que vai condicionar a sua mente e o seu corpo a viverem uma nova vida. E é isso que você quer? Me conta aqui nos comentários. Nos próximos vídeos vamos continuar falando das experiências do Dr. Joe Dispenza e das técnicas de respiração e meditação dele, dos centros de energia. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!